E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e finalmente depois de um pouco mais de um mês estou aqui de volta trazendo vídeos inéditos que nem eu sabia que tinha tanto tempo assim que eu não trazia vídeos aqui no canal. Eu preciso criar vergonha na minha cara e deixar isso daqui numa certa constância. Mas não se preocupe, tá tudo bem. Acontece que eu tive muito trabalho nesse último mês, tanto no meu serviço quanto outras coisas pessoais, então eu tava com outras prioridades. Então eu tive que parar um pouquinho de fazer os meus conteúdos aqui pro canal para poder focar nesses outros trabalhos e tentar adiantar alguma coisa. Mas estou aqui de volta, está tudo bem. Eu tive até mesmo que adiar a reforma daqui do estúdio por conta desses problemas, mas estamos aqui de volta porque eu não podia deixar de vir aqui falar do último episódio de Pokémon, o último episódio da jornada do Ash depois de 26 anos aí de anime, e eu vou me segurar, eu prometo que eu vou tentar não chorar aqui nesse vídeo, porque quando terminou o episódio eu chorei horrores, mas vamos comentar, e desde já não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, quando começou essa última saga, né, essa minissérie de 11 episódios de Pokémon, eu comecei a fazer algumas reviews, eu fiz só do primeiro e do segundo episódio, mas eu já tinha deixado claro desde o início que eu não iria focar em fazer review semanal, tipo fazer toda semana, cada episódio eu iria comentar. Até porque depois que surgiu, né, depois que eu fiz a review do episódio 2, surgiram outras coisas, outros problemas, outros lançamentos e tal, não consegui focar nisso. Mas enfim, agora eu vim aqui para falar do último episódio e esse vídeo, ele vai ser mais um vídeo de teor nostálgico do que do episódio em si, apesar que o episódio em si foi muito bonito. Eu acho que assim, nós tivemos ali a despedida primeiro da Misty, né, e depois do Brock. Cada um seguiu seu rumo e eu até pensei que, cara, poxa, poderia ter tido uma despedida um pouquinho melhor, e foi logo no início, né? Logo no início do episódio. Então o Ash voltou pra casa dele, pra casa da mãe dele, toda aquela coisa, aquela nostalgia. Finalmente ele pôde ter uma comida decente, né? Ele e o Pikachu. Algumas coisas assim que eu senti falta, que eu vou comentar ao longo desse vídeo, foi de alguns arcos que, na minha opinião, não ficaram 100% finalizados. Vamos comentar também da equipe Rocket. A equipe Rocket teve uma participação muito importante no penúltimo capítulo, que foi quando os Pokémons deles retornaram, quando veio um Delibird e entregou um presente para eles. Esse presente era todos os outros Pokémons que eles tinham. Uma coisa que eu não gostei é porque, cara, beleza, o Delibird deu para eles todos os Pokémons, mas os Pokémons raízes, que é o Arbok e o Weezing, não estavam. E nem o Victory Bell do James e tal. Então eu senti falta desses Pokémons como um retorno aí para a equipe Rocket, que seria uma despedida muito mais válida. E assim, eu gostei da forma que eles se despediram, porque até o último decolar deles, a última tentativa deles de raptar o Pikachu, foi aquela coisa prazerosa, entendeu? Tipo, cara, a gente vai fazer isso aqui porque nossa vida é essa. Desde o primeiro episódio a gente tá tentando raptar o Pikachu, então a gente vai se despedir dessa forma. Então na hora que eles estão decolando, dessa vez eles não estão assim sofrendo ou aquela coisa e tal, não, eles amaram aquilo. Então assim, eu acho que um dos arcos assim que na minha opinião ficaram mais bem finalizados foi o da equipe Rocket, apesar de toda aquela questão do chefe deles, do chefe Giovanni, mas enfim. O Ash voltou, né? Aí teve aquele encontro com o Professor Carvalho, que ele foi até o local lá do Professor Carvalho. Tava lá os Pokémons iniciais, que novos treinadores iriam vir pra escolher um dos 3 Pokémons, que era o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur. Isso me deu uma nostalgia muito grande, porque me lembrou muito no primeiro episódio, quando o Ash teve que fazer essa missão. Então, tipo assim, o Ash, dessa vez, ele tava com aquele propósito de, caramba, eu preciso ver os 3 Pokémons, porque novos treinadores vão chegar, né, pra poder pegá-los. Então, o Charmander, ele tinha sumido, certo? O Charmander tinha sumido, ele encontrou o Charmander preso numa caverna e o Gary encontrou ele. Aí o Gary falou uma coisa assim pro Ash, que assim, na minha opinião, isso meio que tirou o peso de que aquele seria um final, certo?
Porque a gente, o público que acompanhou, que viu o Ash se tornar campeão, a gente já entendeu que ele é de fato um mestre Pokémon. Ele conseguiu, realizou o sonho dele. Então o Gary fala, agora que você se tornou um campeão, o quão perto você está de se tornar um mestre Pokémon? E aquela frase ficou matutando assim na cabeça do Ash, e ele ficou pensando que, cara, então significa que ainda falta um pouco para eu me tornar um mestre Pokémon, significa que eu tenho que continuar viajando, significa que eu tenho que continuar sendo amigo dos Pokémons. Se eu me tornar amigo de todos os Pokémons, eu vou me tornar um mestre Pokémon. Eu gostei e não gostei disso porque a gente já tava com toda aquela expectativa que ele já é um mestre Pokémon e não que ele ainda vai se tornar, entendeu? Então isso que o Gary falou, pra mim foi meio que um jogo ali do roteiro pra dizer que, olha, daqui futuramente, talvez em uma outra temporada futura, o Ash possa retornar e quem sabe adulto, né? Nunca se sabe. Deu a entender que a jornada do Ash terminou como um campeão, mas ele queria mais, certo? Ele queria seguir nessa luta, nessa jornada interminável para se tornar definitivamente um mestre Pokémon. Mas continuando, outras coisas que eu amei, que todo mundo estava esperando desde o primeiro episódio dessa temporada final, foi o retorno do Pidgeot. Cara, eu achei assim incrível, eu tava torcendo para que o Pidgeot voltasse, e o mais incrível ainda é que quando ele voltou, ele decidiu ficar com o Ash. Então o Ash pergunta, Pidgeot, você vai voltar pra gente? Você vai ficar comigo? E o Pidgeot diz que sim, que vai ficar. Acho que ele já cumpriu o legado dele como líder lá dos Pidgeotos e dos Pidgeys, então ele decidiu ficar com o Ash. Por isso que vem a questão de que possivelmente em um futuro próximo ou não, o Ash possa retornar já adulto, até para tirar esse paradoxo dele de nunca crescer. Porque desde quando ele saiu nessa missão da jornada dos Pokémons, ele nunca cresceu, ele continua eternamente com 10 anos. Então, quem sabe, depois que chegar essa temporada que vai estrear agora dia 14 de abril, que é Pokémon Horizons, que vai ser com outros protagonistas, quem sabe mais pra frente eles não insiram um Ash numa participação especial nessa saga, mas ele já adulto, já, sei lá, 5 anos depois, não sei, eu não sei se vai ter um salto temporal dessa nova temporada para essa última do Ash, então a gente não sabe direito ainda. Mas assim, tentando resumir aqui em miúdos, eu gostei muito assim porque trouxe toda aquela nostalgia. Então, quando o Ash tá ali refletindo debaixo da árvore, tá chovendo juntamente com o Pikachu, então dá aquele quentinho no coração, porque a gente lembra quando a gente assistiu pela primeira vez, né? A gente lembra quando a gente era criança, que tinha toda aquela magia, tudo era novo, e eu lembro que nós, pelo menos eu tinha esse sonho de me tornar um mestre Pokémon. Então, eu lembro que na época, quando eu completei 10 anos de idade, eu saía gritando aos 4 ventos. Falei, cara, agora eu posso ser um treinador Pokémon porque eu já tenho 10 anos de idade. Então, deu toda aquela nostalgia. E assim, pra quem me conhece, sabe perfeitamente bem que Pokémon é o anime da minha vida. Porque assim, por mais que ele não seja o anime perfeito, eu não estou dizendo que ele é perfeito, eu não estou dizendo que ele não tem falhas, que ele não tem erros, porque ele tem. Mas por ser um anime que me marcou de uma certa forma, que até me impulsionou a me tornar um criador de conteúdo hoje, porque eu acho que se não fosse por Pokémon, eu não iria ter essa paixão pelo mundo do entretenimento. Então parte do que eu sou hoje, eu devo a Pokémon. Porque se não fosse Pokémon, se não fosse minha paixão por animes, eu não iria me interessar posteriormente por filmes, posteriormente por séries e posteriormente eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês com um canal no YouTube trazendo conteúdo para vocês. Então, tudo isso tem mais um fator nostálgico do que dizer que o Pokémon é uma obra-prima. A gente sabe que não é, tem vários erros, várias falhas, mas eu ainda assim acho muito válido, principalmente para nós que cresceu assistindo Pokémon. E outra coisa também que eu quase já ia me esquecendo, que na minha opinião deveria ter solucionado enfim isso, era mostrar o pai do Ash. Me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano ele não apareceu assim de mostrar o rosto dele em nenhum momento, mas ele apareceu esses dias
na verdade foi mencionado esses dias. Nesses últimos episódios aí, eu não sei se foi nessa jornada dos 11 episódios ou foi no final da anterior, acho que foi no final da anterior, que o Ash chega ali no lugar e a mãe dele fala: ah, seu pai acabou de sair daqui, ele perguntou por você. Aí eu fico naquela, cara, por que não mostrou o pai do Ash? Eu acho que nós, os fãs, a gente merecia ter essa resposta, certo? A gente esperou 26 anos, então eu acredito que a gente deveria ter pelo menos essa resposta. Bom, o Pikachu ele não evoluiu, né, como a gente já esperava. Seria até icônico se o Pikachu evoluísse no último capítulo, tipo, cara, lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Seria icônico se o Pikachu evoluísse no último episódio. Não aconteceu, mas beleza. E isso acho que na minha opinião foi de menos. Mas eu acredito que deveria ter pelo menos um desfecho sobre o pai do Ash. Pelo menos mostrar o pai do Ash, né? Eu lembro das teorias de que o pai do Ash poderia ser o Professor Carvalho, poderia ser o chefe da equipe Rocket. N teorias sobre a identidade do pai do Ash desde os primórdios do anime, certo? Mas concluindo, galera, eu gosto demais de Pokémon, eu gostei desse final. Como eu falei, eu esperava mais conclusões de arcos, mas na minha opinião, eu acho que foi o suficiente. Eu acho que o Ash, ele tinha que ter uma despedida do anime como um todo, porque ele tá há 26 anos aí nessa jornada. Nós estamos há 26 anos aí nessa jornada acompanhando ele. Eu acho que ele merecia sim um descanso, certo? Ele merecia um descanso, ele venceu o torneio, ele se tornou um campeão e, na minha opinião, ele é sim um mestre Pokémon. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha só, eu não chorei em nenhum momento nesse vídeo, mas quando eu terminar de gravar esse vídeo nos bastidores, você vai ver a choradeira que vai ser isso daqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final, e não desista do amiguinho aqui, que eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês ainda esse mês. Estamos meio enrolado ainda, mas vai dar tudo certo. E se você for novo aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever aqui, deixa seu like, beleza? E ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza, galera? Um beijão e até a próxima. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.